Bom, vamos agora falar sobre o módulo 2, vantagens de se operar o IN, margem de garantia, limite de oscilação e ajuste diário. Então vamos lá. As principais vantagens de se operar e investir em mini contrato são liquidez, alavancagem e diversificação. Nos mini contratos temos uma alta liquidez. Isso possibilita entradas e saídas de uma operação a qualquer momento. Essa é uma grande vantagem, principalmente para investidores de curto prazo. Isso evita que investidores negociem um spread muito alto. O que seria isso? Seria a distância do disparo da execução de uma ordem para outra, da compra e da venda. A alta liquidez pode ser traduzida com a facilidade em transformar o ativo em dinheiro, convertendo o ativo em dinheiro rápido, sem perdas significantes. Os mini contratos de índice de dólar têm mais liquidez do que todas as ações somadas no Ibovespa. Então notem aí que é um mercado que deu muito certo na B3. Outra vantagem é a alavancagem do contrato. Ao comprar um mini contrato, você não paga exatamente por ele, e sim pela sua variação. Desta forma, é exigido apenas uma fração daquele contrato, como margem. A gente vai explicar um pouquinho mais para frente do nosso curso. Isso dá ao investidor a possibilidade de alavancar o seu capital em busca de um retorno mais contundente para o seu capital. Ou seja, para quem está começando com pouco capital, o mini contrato acaba sendo uma boa opção por precisar de uma quantidade menor de dinheiro em uma conta para negociação. Uma coisa bastante importante, a alavancagem, se bem usada, pode impulsionar seus investimentos de curto prazo, porém, pode causar prejuízos aos investidores inexperientes. Comece operando devagar e entenda todos os aspectos desse mercado antes de dar um grande passo. Outro ponto bastante interessante é o menor custo e a diversificação. Então, com corretagem mais barata, você começa a operar com um contrato pequeno e também ir sentindo como é que funciona o mercado, como o mecanismo do mercado de mini contratos funciona realmente. A questão da diversificação também oferece a proteção ao investidor e outras possibilidades além do mercado de ações. Bom, agora vamos falar de outro ponto bastante interessante de mini contratos, que é a margem de garantia. As negociações de mini contratos futuros funcionam com alavancagem, ou seja, não é preciso ter o valor total do contrato para se operar. Esta alavancagem funciona por meio da margem da garantia. A margem da garantia é uma quantidade de dinheiro depositada por as partes envolvidas no contrato futuro com o objetivo de garantir o cumprimento do mesmo. Este valor deve permanecer depositado na conta da corretora, enquanto compradores e vendedores mantiverem suas posições abertas. Ela pode ser paga em dinheiro por meio de depósito, saldo de investimentos de renda fixa. Vamos citar alguns exemplos. Então vamos lá. Ativos aceitos como garantia, por exemplo. Títulos públicos, CDBs, ações que, olhem, podem ter deságio. Ativos que não servem como garantia, como servem de margem de garantia. Fundos imobiliários, que são os FIIs, LCI, LCA, CRI e CRA. A margem de garantia é uma exigência da Bolsa de Valores, mas cada corretora pode oferecer valores diferentes para esse tipo de negociação. Na prática, a corretora se responsabiliza pela margem de garantia exigida pela Bolsa e define os valores que serão disponibilizados para seus clientes. O sistema de risco das corretoras é muito apurado, consegue ter estratégias diferentes e de negociações com seus clientes. Notem na tabela ao lado que alguns contratos futuros têm uma margem de garantia diferente. No caso do IN, a margem de garantia referência da Bolsa é de 15%. Isso para quem trabalha com operações de um dia para o outro, o que chamamos de swing trade. Vamos falar agora sobre limite de oscilação. O limite de oscilação é o valor máximo e o valor mínimo que a cotação do contrato futuro pode atingir durante o pregão diário. Uma vez que esses valores forem atingidos, o pregão é suspenso temporariamente. Esse limite é o mecanismo de proteção do mercado financeiro contra variações extremas de preço. Na tabela ao lado, existem alguns contratos com limite de oscilação para servir como exemplo. Notem que o IN tem um limite de oscilação de 10%, enquanto alguns outros contratos têm um limite diferente. Agora vamos falar sobre ajuste diário. Segundo a definição da própria Bolsa, o ajuste diário é um mecanismo de equalização automática de posições dos participantes do mercado futuro. O preço do ajuste diário é equivalente ao preço médio dos negócios realizados num contrato futuro na parte da tarde do pregão.
O objetivo do ajuste diário é minimizar os riscos desse mercado alavancado. Se você ficar comprado índice diariamente, haverá um período de ajuste que calcula o lucro ou prejuízo da comparação com o preço anterior. O horário do pregão da B3 em relação ao índice futuro do mini contrato, que é o IN, funciona das 9 às 18 horas. Só que o horário de ajuste do mini índice, ele é das 17 até 17h15, onde é feita essa média. Vamos agora falar de um exemplo operacional. Suponha que o investidor fique comprado por 3 dias em 10 mini contratos de índice, comprado a 100.500 pontos. Nesse exemplo, a margem de posição, que é por exemplo para um swing trade, seria na ordem de R$27 mil, né? 2.700 por contrato vezes 10 chegaria nesse valor. Já a margem day trade, fazendo mais ou menos uma média por um contrato, seria aí na faixa de R$90, né? 10 contratos, R$900. Então vamos supor que no primeiro dia o mercado feche com um ajuste a 101.500 pontos. Ou seja, nesse primeiro dia haveria um ajuste positivo. Vamos à conta. 10 contratos vezes 101.500 menos 100.500 pontos vezes 0,20 centavos cada contrato, o que daria um ajuste positivo de R$2.000. Vamos ao segundo dia. O mercado fecha com um ajuste em 101 mil pontos. Então isso representa um ajuste negativo. Então vamos à conta. 10 contratos vezes 101 mil menos 101.500 vezes os 20 centavos por contrato. Daria um ajuste negativo de R$1.000. No terceiro dia, encerramos a operação vendendo 10 contratos do IN a 101.800 pontos. Como ficaria o ajuste? O ajuste seria positivo, mas vamos às contas. 10 vezes 101.800, que foi o preço da venda do dia, menos 101 mil, que foi o ajuste do dia anterior, vezes 0,20 centavos. Então você teria um crédito de R$1.600 na sua conta. Lembrando, uma observação importante, o valor do crédito ou débito estará disponível em conta no dia seguinte. Enfim, chegamos ao final do módulo 2 e agora vamos para o 3, onde vamos falar das características técnicas do mini contrato do índice.